Graça e paz, amados de Deus. Queridos, você está no seu, nosso ponto teológico. Estamos aí para mais um review de mais uma obra sensacional da coleção Bíblica Loyola, esse é o número 22. É uma obra, quem não sabe, que tem mais de 80 livros, cara. E a gente está colecionando aí todos os meses, comprando alguma coisinha, né? Para a gente completar essa obra, permitindo Deus. Temos mais um título desta obra, que é o Pensamento do Templo de Jerusalém, a Qumran. Rapaz, uma obra aí interessante para quem gosta de estudar judaísmo aí do primeiro século, né? Essa questão aí dos essênios, né? E vivi em Qumran, muito interessante. Uma obra com 279 páginas, capa brochura. Pois é, fica comigo até o final do vídeo aí, para você ver detalhes desta obra. E para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento, meus nobres. Seja muito bem-vindo. Você ainda não é inscrito no nosso canal, não? Assiste os vídeos e não está inscrito no canal, não acredito. Deus está vendo, hein, cara? Então, te dá uma oportunidade de você se unir à Família Point, ó, 2 segundos para você se inscrever, ó. 1, 2, pronto, já faz parte, já está inscrito, ative o sininho da notificação para você receber as novidades, as lives, os vídeos, as aulas, os reviews, tá certo? Peço a você que deixe o seu like, se você deixar para o final você esquece. Peço a você que compartilhe aí este vídeo aí com seus amigos, nos grupinhos de WhatsApp, Facebook, Telegram. Pois é, são os próprios inscritos, né, do canal que compartilham, que faz a obra, o canal ser conhecido. Peço a você que faça isso aí para ajudar a gente a engajar o canal. Tá certo? E se você deseja adquirir essa obra, eu vou deixar aqui fixado nos comentários o link da Amazon, para você que não sabe, sou afiliado da Amazon. Não é somente livro não, tá, pessoal? Que você pode comprar no meu link, não. Qualquer coisa que você desejar, cara. Vestuário, roupa, eletrônico, sua televisão, seu celular. Dá uma força aí, compra através do nosso link, você vai estar abençoando a gente, tá bom? E se você deseja fazer parte do grupo do WhatsApp da Família Point, onde a gente troca ideia aí das novidades, as promoções, né, os lançamentos teológicos, né? Temos um grupo ali bastante ativo, que não é grupo para debates teológicos, mas sim para compartilhar conhecimento. Aqui embaixo está fixado o Apoia-se, você vai entrar lá na plataforma e vai ser apoiador, você vai se tornar nosso patrocinador a partir de R$ 10 mensais, 10, 15, 20, dentro das suas possibilidades. Você vai estar abençoando o nosso canal, o nosso ministério, e eu vou colocar você lá no grupo do WhatsApp. Quando a gente bater a meta financeira, que você vai ver na plataforma, vamos sortear livro de teologia como este, todos os meses para vocês, tá certo? Olha o que diz aqui, ó, na contracapa, é importante ler a contracapa. Aqui, ó. Durante muito tempo, o judaísmo antigo foi considerado uma preparação do cristianismo, mas a arqueologia e o estudo dos textos recém-descobertos tornam insustentável tal compreensão. Confrontada com a colonização grega e com o domínio romano, a identidade da sociedade judaica entrou em crise e o laço social correu o risco de se romper. Mas interrogando os anônimos e os simples, em vez dos escribas da elite, vemos aparecer entre as instituições que sustentam a coesão social, em primeiro lugar o templo, não só como um edifício com seus sacerdotes e peregrinos, polícia e cozinhas, mas com pensamento com suas categorias do puro e do impuro, do sagrado e do profano, estendendo-se para além dos limites do santuário, desde o altar dos sacrifícios até as mesas da vida cotidiana. Nem os essênios de Qumran, nem Jesus e seus convertidos romperam definitivamente com a instituição e os ritos que sustentavam a identidade judaica. Só Paulo e os cristãos da gentilidade fariam isso. Isso é fato, né? No ano 70, o Templo de Jerusalém, lugar de encontro do povo judeu, foi destruído. Mas quando o judaísmo se reformou, para lá desse trágico fim, o pensamento do templo permaneceu. Francis Smith, que é historiador do judaísmo na época helenista e romana, diretor de estudos na École Pratique des Hautes Études, né? Francês, né? Eu vou mostrar para você aqui, né? Interessante que essa coleção ela já é publicada já há um bom tempo, desde os anos 90, tá? Agora, nos anos 2000, que ela começou a retomar. Por exemplo, esse é o número 22, foi publicado originalmente em francês, La Pensée du Temple de Jérusalem, a Qumran, 94. E aqui foi publicado no Brasil em 98. Então a obra
Só esse livro aqui tem 26 anos. Vamos ver aqui o índice. Temos aqui a introdução, ó, ser judeu, identidade, deixar os escribas, os lugares da identidade judaica, periodização, historiografia cristã, historiografia judaica, plano. Aí vem prolegômenos, né? As palavras iniciais, a fabricação do judaísmo, o fim do período do segundo templo. Aí temos aqui, né, o comentário desses autores aqui. Isaac Marcos, o judaísmo reformado. Heinrich Granz, o fundador da escola histórica. Julius Renausen, são escritores, né, importantes aí nos estudos judaicos, né, principalmente ligados ao Antigo Testamento. O templo, Johansen, o sacerdote, primeiro sorteio, segundo, terceiro sorteio, organização espacial. Aí vem o pensamento do templo, lá, a função do templo. Os 4 pilares do pensamento do templo, uma taxonomia. Capítulo 2, a identidade na fronteira, o sacrifício oferecido pelo estrangeiro. Entre o desumanidade e o mutismo, demasiado perto, demasiado longe. Percebe que os títulos, né, os subtítulos dos capítulos, realmente você precisa ler para entender o contexto, o porquê desses títulos. Os samaritanos ou os israelitas do Monte Gerizim, Manassés o apóstata, uma reviravolta nos estudos samaritanos, identidade samaritana. A cisão, consequência da fundação do templo de Gerizim. A cisão, consequência da destruição de Gerizim. Contra-choque, viver sem o templo. Parte 3. Mitológicas, viver sem um templo em Qumran, né, os essênios viviam, né, nas cavernas, no deserto, então não tinha um templo. A teoria da espiritualização, um paradoxo vívido, o modelo do exílio, o modelo do êxodo, organização da comunidade de Qumran. Interessante, hein? Conclusão. O templo das 12 portas. Preliminares, o plano do templo das 12 portas, comparação entre o templo de Ezequiel e o tabernáculo do deserto. Conclusão. Templo e pensamento do templo em Qumran. Aqui, do altar à mesa, parte 4. Uma etapa em Citópolis ou no país de Mai. O estrangeiro na casa. Água alimentar um antigo sistema. Territórios retirados da mesa, um antigo sistema. Conclusão. Agroalimentar 2 ou o novo sistema. Né, repete aqui. Conclusão. Templo e identidade. Templo e pensamento do templo. Ruptura do primeiro cristianismo. O pensamento do templo depois do templo e agradecimentos, anexos, glossário, referências, enfim. Eu separei esse trecho aqui para a gente poder ler, ó, Ruptura do primeiro cristianismo. Achei interessante esse título. Página 233. Vamos ver o que ele trata aqui. Aqui, templo e o pensamento do templo. Ruptura do primeiro cristianismo. Se no seio dos monoteísmos anteriores a 70, samaritanos e quranianos romperam, cada um à sua maneira, bem diferentes, com o templo de Jerusalém, nem uns nem outros romperam com as categorias fundamentais do pensamento do templo, cuja formulação canônica está em Levítico 10:10. Proibidos de sacrificar em Jerusalém, nem por isso os samaritanos romperam com a instituição sacrificial. Quanto a gente de Qumran, longe de ser precursora do primeiro cristianismo, é, ao contrário, maximalista em matéria de halaká, sobre o puro e o impuro, que considerava condição indispensável a instauração de um lugar de sacralidade onde pudesse residir a divina presença. Mas, que pensar das primeiras comunidades cristãs? Paulo, suspeito de ter entrado na companhia de Trófimo de Éfeso, além da barreira que separava o átrio dos gentios da esplanada interior do templo, é acusado de ter transgredido um interdito da maior importância. Pedro, partilhando a mesa do centurião Cornélio, transgride também ele o interdito e se coloca além dos limites prescritos da comensalidade judaica, Atos 10. E até mesmo ao fundador se atribui a iniciativa de romper com certas prescrições da lei oral que estendia as refeições profanas, as regras de pureza levítica, conforme Marcos 7. Certamente, depois de 70, a destruição do templo modifica inteiramente os dados do problema. Quando Paulo escreve aos Coríntios, de tudo que se vende no mercado, comeis sem questionar por motivos de consciência. Não há por que se admirar partindo daquele que se proclama apóstolo gentios. As condutas rituais prescritas pela lei judaica não concernem nada a esses novos convertidos, estranhos ao judaísmo. Mas, antes de 70,
que se passa com as comunidades cristãs oriundas do judaísmo perdão, e da igreja de Jerusalém? Qual foi mesmo a pregação de Jesus? A quem deve ser atribuída a iniciativa de ruptura? Por quais motivos e em que condições se operou? Virando a página, e diz aqui, a ambiguidade, olha só, as ambiguidades do livro dos Atos. O nome que diz aqui, ó. A atitude da comunidade cristã do pós-Pentecoste diante do templo e do pensamento do templo, tal como ressalta dos Atos dos Apóstolos, é fundamentalmente ambígua. A imagem é ora positiva, ora negativa. Já a primeira comunidade se diz frequentar unânime e cotidianamente o templo. Atos 2,46. É ali que ensinam, praticam as curas, tomam parte na prece. Contudo, nada se diz de uma participação qualquer nos sacrifícios. Já ao contrário, para os helenistas, dos quais Estevão se faz a expressão, o templo é uma casa vazia, construída por mãos de homens, inapta a conter o Criador do céu e da terra. Atos 7,48. A mesma ambiguidade caracteriza a atitude de Paulo, como a relata o autor dos Atos. Enquanto o apóstolo gentios faz, em Atenas, um discurso em que retoma violenta polêmica contra o templo, em Atos 17, que Estevão pagara com a vida em Jerusalém, o comportamento de Paulo é totalmente diverso. Vai ao templo, participa da purificação, da oferenda de 4 de seus companheiros ligados por um voto de nazirado, em Atos 21. Quanto à acusação que lhe é feita de ter profanado o santuário, fazendo Trófimo de Éfeso ultrapassar a barreira interdita aos estrangeiros, é apresentada como rumores sem fundamento. Em seguida, Paulo sustentará sua defesa. Nenhum delito cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo. Atos 25:8. Para o apóstolo gentios, o templo não é mais o que é ainda para o discípulo de Gamaliel. Atos 22:3. São, pois, duas atitudes controversas, e o autor dos Atos nem tentou estabelecer uma síntese, porque essas duas atitudes refletem as contradições que atravessavam essas primeiras comunidades. De um lado, a igreja de Jerusalém e as comunidades oriundas do judaísmo, que permaneciam ligadas ao templo e ao pensamento do templo. De outro, as comunidades pagano-cristãs e seus porta-vozes, para os quais nem a instituição do templo, nem o sistema simbólico e ritual de que era a expressão podiam constituir uma referência identitária. Os historiadores do primeiro cristianismo datam dos anos 44 e 48. A crise mais importante que se firma a ruptura entre os judeus cristianismo e as novas comunidades oriundas do paganismo. De Tiago a Paulo, entre os quais Pedro se esforça por manter uma posição mediana, do incidente de Antioquia ao decreto de Jerusalém, que aconteceu. O problema sobre o qual se focalizará o conflito é o de saber se os convertidos do paganismo deviam também se submeter às prescrições fundamentais da lei judaica, em especial da circuncisão e das prescrições alimentares. Cara, teologia de primeira prateleira, cara, eu canso de elogiar essa série, é teologia de alto nível, possivelmente um novo convertido, né, uma pessoa mais focada apenas nas obras, né, da sua denominação, na editora da sua denominação. Talvez estranhe esse tipo de leitura, mas para quem é teólogo, para quem está se aprofundando nos estudos teológicos, cara, é um bálsamo, cara. Eu sou fã, gosto muito. Né? Aí você pode parar o vídeo para ler detalhes muito interessantes. Aqui Jesus e o pensamento do templo, cara. Muito legal, muito legal. Citando Paul Sanders, né? Escreveu muito sobre o judaísmo ali do primeiro século. Foi um autor aí, prolífico aí. Escreveu obras importantes na década de 70, né? E é isso aí, cara. Acho que deu para você ter uma noção. Diz para mim se você tem essa obra aqui. Diz para mim se está no seu radar. Diz para mim se você já colocou o propósito de fazer essa coleção, de adquirir essa coleção aos pouquinhos aí, como eu tenho feito, comprando 1 ou 2 livros por mês, são mais de 80. Espero em Deus concluir, né? Muitas das obras, principalmente essas aqui, né, dos primeiros números, né? Muitas das obras não foram reeditadas,
Eu tenho procurado, não tenho encontrado, eles não têm publicado, mas quem sabe daqui a 1, 2, 3 anos eles voltam a publicar, que é uma coleção muito interessante. Tá certo? Deixa o seu like, compartilhe, se torne nosso apoiador. Deixei o link aqui para você na Amazon para você adquirir essa obra aqui daqui a pouquinho, tá certo? Deus abençoe e até a próxima.